Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente dá continuidade ao assunto que iniciamos ontem. Ontem, então, nós vimos algumas doenças que são causadas através dos vírus, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as doenças que são causadas por bactérias. Primeiro, nós precisamos entender o que são as bactérias, né? As bactérias são seres unicelulares microscópicos, procariontes, que vivem isolados ou em colônias. Então, o que significa isso, né? São seres unicelulares. Unicelular é de uma única célula. Existe unicelular e pluricelular, né? O corpo humano, por exemplo, ele é formado por diversas células, então ele é um organismo pluricelular. As bactérias são uni, né? Porque é formado por uma única célula. Microscópico, igual eu disse ontem com relação aos vírus, não são visíveis a olho nu, são visíveis apenas através de microscópio. E procariontes é um tipo de célula, existem dois tipos de células diferentes, né? Procariontes e eucariontes. As procariontes são esse tipo de célula que a gente vê aqui, que ela é mais simples, né? Essa imagem que aparece aqui, ó, ela é uma célula mais simples, ela tem praticamente só a membrana, a parede celular, sua cápsula e formada por DNA, tá? Elas podem viver isoladas ou em colônias, né? Colônias é um conjunto de seres juntos. Aqui é um exemplo de célula eucarionte, que é a célula que é encontrada no nosso corpo, né? Espero que vocês lembrem um pouquinho da aula que tiveram já com relação a isso. Então, só para entender um pouquinho a diferença. Então, a célula eucarionte é essa que existe no corpo do ser humano, no corpo humano, e ela é mais complexa, né? Possui DNA, RNA e tudo mais. A célula procarionte, desculpa, que é a célula que forma a bactéria, ela é mais simples, tá? Ela é mais simples, mas ela causa bastante estrago aí no corpo humano. A primeira doença que a gente vai ver é bacteriana, é a tuberculose. A tuberculose, para alguns, pode ser um pouco mais familiarizado, né, com essa doença. Às vezes tem épocas que ouve-se muito falar, tem épocas que é um pouco esquecida, mas ela é uma doença muito importante da gente saber. É uma doença bacteriana crônica que constitui uma importante causa de morte em muitas partes do mundo. Então, é um problema de saúde pública a tuberculose, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A bactéria instala-se preferencialmente nos pulmões, mas pode ter localização extrapulmonar. Então, a bactéria, geralmente, ela é pulmonar, tá? Mas ela pode se instalar, por exemplo, nas meninges, nos rins e nos ossos. São tuberculoses pouco frequentes, mas que podem acontecer, tá? Mas geralmente ela é pulmonar. O agente etiológico, o que é o agente etiológico? É a bactéria. A bactéria que causa a tuberculose é o bacilo de Koch. Tem esse nome bacilo de Koch porque Koch foi a pessoa responsável, o médico que descobriu essa bactéria, tá? A transmissão se dá de pessoa para pessoa por exposição íntima e prolongada e por meio de escarro e gotículas suspensas no ar. Então, o que é essa exposição íntima? Então, a transmissão é de pessoa para pessoa, mas não, por exemplo, por exposição íntima e prolongada. Então, assim, se eu tenho contato agora
com uma pessoa que tem, por exemplo, tuberculose, se ficar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora que seja com ela, a probabilidade de eu me contaminar é pouca, porque é uma doença que precisa de contato prolongado, tá? Esse prolongado pode ser aí contato de meses, tá? 4, 5, 6 meses. Por meio de escarro, escarro são as secreções, né? E gotículas suspensas no ar. Então, as gotículas, né? Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, ficam no ar, suspensas no ar. E por isso que as pessoas de contato íntimo e prolongado podem pegar. Então, o que, que é exposição íntima e prolongada? Quem mora dentro da mesma casa, né? Pessoas que trabalham muitas horas em ambiente fechado, sempre na mesma sala, no mesmo local. Pessoas em situação de reclusão, né? Pessoas presas aí em presídios, né? São lugares que tem muita gente, é fechado e aí o contato é íntimo e prolongado, tá? Os principais sintomas são tosse produtiva, febre, perda de peso e dor torácica. Então, a tosse produtiva é geralmente mais de 3 semanas. Tosse produtiva, o que a gente chama? Existe a tosse seca e a tosse produtiva. A tosse seca é essa tosse que a gente força e ela não tem secreção. A tosse produtiva, é uma tosse que você percebe que tem secreção, tá? A febre geralmente é noturna da tuberculose, mas não necessariamente, pode ser durante o dia também. Perda de peso, então as pessoas geralmente perdem peso muito rápido, tipo, sei lá, 20 quilos em um mês, 15 quilos em um mês. Isso é uma perda de peso muito rápida, né? Então, é isso. E a dor torácica, a dor no tórax, né? Geralmente causada por conta da tosse. Esses são os principais sintomas de diagnóstico aí, né? De diagnóstico para tuberculose. Como tratar a tuberculose? O tratamento é gratuito e oferecido apenas na rede SUS. Sua duração é de no mínimo 6 meses, com tomada diária de medicamento. Há casos em que o medicamento precisa ser estendido por mais tempo. Isso dependerá da avaliação clínica e dos resultados de exames laboratoriais. Então, o que é isso, gente? O tratamento é gratuito e ele é oferecido apenas na rede SUS. Existem diversos tipos de tratamento de diversas doenças que são caros e são oferecidos apenas no SUS. Não existe para comprar. Posso ser rico, ser a pessoa mais rica do Brasil. Do mundo não, né? Que no mundo já é outra história. Porque o SUS só tem aqui no Brasil. Mas eu sou a pessoa mais rica do Brasil. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, o que eu precisar. Nunca vou precisar do Sistema Único de Saúde. Vai. Se tiver tuberculose, vai precisar. Porque é um tratamento que é feito na rede SUS. Por que isso, gente? Pra gente conseguir controlar, fazer o controle da doença, tá? Então, se fizer, por exemplo, muitas dessas doenças, se a gente faz o tratamento particular, qual que é a garantia que a gente vai conseguir fazer o monitoramento de todas essas pessoas e impedir que esse paciente continue transmitindo a tuberculose ou que ele realmente faça o tratamento, né? Porque uma coisa que acontece muito, o tratamento, a duração é 6 meses, né? E tem que tomar todos os dias a medicação. Então, assim, no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, a pessoa tá passando mal, ela tá tossindo, ela tá com febre, ela tá mal. Então, ela vai tomar o remédio todos os dias, porque ela precisa, ela tá com sintomas, né? A partir do segundo mês, mais ou menos, não tem mais sintoma. A pessoa já se sente muito bem, ela já começa a recuperar o peso, né? Então, a chance de abandonar o tratamento é bem grande. E isso acontece. Acho que acontece em vários lugares. Eu tava vendo que tem umas alunas que são agentes comunitários de saúde, então acho que elas têm um pouco mais de contato e depois, se elas quiserem,
podem compartilhar com a gente se já trataram de algum caso assim, né? Então, é difícil fazer o tratamento e ele tem que tomar durante 6 meses. Todo dia tem que tomar medicação, né? Existe um incentivo, né, do SUS para o paciente fazer o tratamento, porque assim, qual que é a importância? Não adianta só tomar o remédio para poder parar os sintomas, né? Os sintomas são curados, mas precisa da cura da doença. E a gente só consegue garantir que a doença em si foi curada dentro da pessoa com o uso da medicação em 6 meses. E ainda se for preciso, vai ser estendido, né? Então, é um tratamento longo, é um tratamento difícil. Parece que não, mas é difícil. Mesmo uma pessoa consciente do mal que ela pode, né? Porque além do problema de ela não se curar, há o problema da transmissão, né? Então, ela continua transmitindo, né? E outra situação do SUS também é que a gente faz o controle, a avaliação dos contatos, né? Então, quem tem contato prolongado e íntimo com aquela pessoa são pessoas que têm que passar em consulta, tem que colher exame, tem que ver se não está desenvolvendo também, para quanto antes a gente tratar, tá bom? Existem incentivos também da rede para poder incentivar esses pacientes a fazerem o tratamento completo e todos os dias, né? Então, o paciente que toma, a gente chama de tratamento supervisionado. Então, o paciente que toma medicação todos os dias na unidade de saúde, né? Que é supervisionado o tratamento, a pessoa, né? A gente vê o indivíduo ali na nossa frente tomando o remédio. O paciente que vai todos os dias na unidade tomar, ele recebe uma cesta básica como incentivo, né? E isso é uma forma, né, para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas façam todo o tratamento. Mas é uma coisa que não é fácil, não. Tem cura, né, mas como o tratamento é longo, é um pouco complicado. Na minha unidade, a minha unidade é um posto de saúde UBS tradicional, então os pacientes têm que ir até a unidade. Quando o posto tem o programa de saúde da família, as meninas podem me corrigir se eu estiver errada, mas se não me engano, o agente comunitário ou o auxiliar de enfermagem pode ir diariamente na casa do paciente para fazer esse tratamento supervisionado. E mesmo assim é difícil, né? Então, é uma coisa pra gente pensar aí sobre as orientações. A gente tem que criar um vínculo com o paciente, é muito importante, né? Criar o vínculo desde do início do tratamento do paciente, pra ele confiar na gente e ele seguir o tratamento direitinho. Ah, mas por quê? Só porque a gente tá preocupado com ele? Sim, a gente tá preocupado com ele e com várias pessoas, né? Que a ideia é acabar com a tuberculose no Brasil, mas ainda tem chão, ainda é difícil, tá bom? Acho que da tuberculose é só isso que eu tinha pra falar. A gente tem a vacina da BCG, né? A BCG é aquela vacina que tem a nossa... Geralmente a gente tem uma marquinha aí no braço direito, né? Essa vacina da marquinha é a vacina BCG, uma das primeiras que a gente toma quando a gente é criança, quando a gente nasce. E ela previne contra a tuberculose, mas ela ajuda a prevenir as formas graves, tá? Então ninguém tá livre aí de desenvolver uma tuberculose se não se cuidar, tá bom? Difteria. O que é a difteria? Difteria também ela é causada por uma bactéria. É uma doença aguda, caracterizada por quadro tóxico infeccioso, causada por um bacilo que se aloja nas amígdalas, faringe e nariz. É transmitida através de vias aéreas e objetos contaminados. A difteria ela é pouco falada também, mas é uma doença que infelizmente ainda existe. Ela é transmitida através das vias aéreas, né? Então, através de contato muito próximo com alguém, contato com saliva, na hora de espirrar, na hora de tossir. Por isso que a gente fala tanto
Agora, com relação ao coronavírus, ele também é transmitido assim, vias aéreas, né? Então, a gente fala tanto da etiqueta da tosse, né? Que é pra tossir no braço e higienizar tanto as mãos antes de tocar no rosto por conta disso, né? Então, a difteria também, ela é transmitida assim. Os principais sintomas são febre, prostração, cianose, dor localizada e placa na faringe. Então, prostração é quando a pessoa fica prostrada, a pessoa fica, né, só quer ficar deitada, fica, entre aspas, assim, baqueada, né? Cianose, gente, é quando a pessoa fica meio... As extremidades da pessoa, ou os lábios, as extremidades são pontas dos dedos, geralmente. Ficam meio arroxeados, fica com uma cor meio roxa, assim. É isso que significa a palavra cianose. Dor localizada, então, onde ela é alojada, então geralmente na garganta, né? Ali na região da faringe. E placas na faringe. Tipo assim, tipo essas placas, tá bom? Há outras doenças, né? Há fungos também, que às vezes, por má higienização da boca, podem deixar o céu da boca assim também. Mas, porque não dá pra gente fazer diagnóstico, mas essa é uma das características da difteria. Tô falando isso, gente, porque às vezes a gente começa a aprender as doenças e aí a gente vê sinais e sintomas e aí a gente já começa a querer diagnosticar, né? Mas nem tudo que tiver assim vai ser difteria, né? É uma doença pouco comum e existe a vacina, tá? A vacina que a gente toma aquela vacina famosa de 15 anos, a vacina dos 15 anos, ela é contra a difteria e tétano, tá bom? E ela tem que, não sei se vocês sabem, né? Antes de vocês irem pro estágio, vocês vão ter que atualizar a carteirinha de vacina de vocês. Então, quem já tomou a dos 15, ok. Quem não tomou precisa, depois que passar a pandemia do coronavírus, precisa atualizar. Mas a dos 15 anos precisa ser reforçada a cada 10 anos, tá? Então, a vacina de difteria e tétano, ela tem que ser reforçada. Então, tem que tomar com 15, com 25, com 35 e por assim vai, tá? O tétano. O tétano é uma doença não contagiosa que pode ser ocasionada via acidental ou neonatal. A ocorrência acidental geralmente acomete indivíduos que entram em contato com o bacilo por meio de ferimentos ou lesões ocorridos por materiais contaminados. Então, o tétano, a gente ouve muito falar, por exemplo, né? Ah, pisou no prego, ah, teve acidente com ferro e tudo mais. Então, geralmente a bactéria ela fica alojada mesmo nos metais enferrujados, mas ela pode viver em qualquer tipo de objeto que perfura, né? Porque às vezes a gente entra em contato, mas não perfura. O problema é fazer ferimentos, ferir mesmo, entrar em contato com o sangue, tá? O tétano neonatal é causado pela contaminação durante a secção do cordão umbilical, pelo uso de instrumentos não esterilizados ou esterilizados inadequadamente. Olha que triste, gente. Neonatal, tudo que for neonatal é relacionado a recém-nascido, tá? O tétano neonatal, ele pode ser causado, então, na hora que o neném nasce, né? O médico corta, né? Aquela famosa corte do cordão umbilical. E se a tesoura não estiver bem esterilizada, né? Pode causar o tétano neonatal, o tétano no neném. Isso é muito triste, né? Até porque depois vocês vão aprender sobre a esterilização dos materiais, né? A central de material e esterilização, acho que, se eu não me engano, é uma matéria. Não sei se é uma matéria separada, ou então é dentro da matéria de centro cirúrgico. Mas é a enfermagem que é responsável pela esterilização dos materiais, o cuidado, né, a limpeza dos materiais e a sua esterilização. Então, já pensou, né, não fazer o procedimento direito, correto e causar um problema desse no neném que acabou de nascer? É muito triste, né? Os principais sintomas do tétano, então, são rigidez de nuca, então a nuca fica rígida, espasmo muscular, febre e sudorese intensa. A sudorese é
suor intensa, tá? Rigidez de nuca, gente, é que a nuca da pessoa, ela fica rígida, né? Geralmente fica torta pra trás, fica bem, não consegue se mexer, sabe? E espasmo muscular é quando o músculo, ele tem movimentos involuntários, assim. E é uma doença um pouco grave, assim, um pouco lento a recuperação da pessoa com o tétano, tá bom? Meningite. A meningite meningocócica é um processo inflamatório das membranas que envolvem SNC, é o sistema nervoso central, tá? Então, meningite vem de meninge, né? A gente, espero que vocês lembrem aí das meninges. Então, a gente tem aqui a pele, o osso do crânio e aí as 3 camadas que revestem, que envolvem aí o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né? Então, a meninge, ela é uma dessas membranas, são essas membranas, e aí a inflamação, a bactéria, ela se aloja ali e ela causa essa inflamação. A meningite, ela pode ser 3 tipos. Ela pode ser causada por vírus, ela pode ser causada por bactérias e também pode ser causada por fungos. Então, esses 3 tipos de micro-organismos fazem o favor de conseguir desenvolver essa doença no corpo humano. A meningocócica, ela é bacteriana e é a mais grave, é a mais letal. A transmissão é direta através das vias aéreas. Então, mais uma vez, através de espirro, tosse, contato com secreções, né? Ter contato muito próximo de alguma pessoa infectada, tá? Mais uma vez, acredito que eu tenha falado na aula de ontem que a gente precisa se atentar à via de transmissão. O que é mais importante a gente saber dessas doenças? A gente não vai começar a fazer diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o médico. A gente não tem que saber, né? Por exemplo, o tratamento da meningite e tudo mais. A gente tem que saber isso que eu tô passando para vocês. Mas o que é mais importante é a orientação para prevenção, né? A gente tá aprendendo todas essas doenças, mas a gente tem que ver depois. De todas essas doenças que a gente vai aprender, quantas são transmitidas através das vias aéreas, através da respiração, através do contato com as gotículas que são expelidas na hora da fala, na hora da tosse, na hora do espirro, né? Então, será que todos esses cuidados de álcool gel, uso de máscara e tudo mais é só pro coronavírus? Ou será que depois que passar essa pandemia, a gente vai se conscientizar que a gente precisa tomar todos esses tipos de cuidado diariamente na nossa vida pra gente não pegar, não adquirir nenhuma dessas doenças, né? Os principais sintomas da meningite, então, são rigidez de nuca, igual tétano, febre, cefaleia intensa, cefaleia, dor de cabeça, tá, gente? Petequias. Petequias são pequenas manchinhas, pequenas bolinhas que aparecem no corpo, bolinhas vermelhas. Confusão mental, então a pessoa pode apresentar confusão mental, sonolência e a posição opistótono, que é essa posição assim. Ela começa a ficar com a nuca rígida e aí o corpo dela vai ficando nessa posição. E o corpo todo rígido, tá? Essa é a forma mais grave, tá? Geralmente ela é fatal, a meningite bacteriana. A viral e a por fungo, ela tem um tratamento mais otimista, mas a bacteriana, infelizmente, ela é assim. E ela comete bastante pessoas, crianças também, tá bom? Então, gente, por hoje vai ser isso, tá? Vou deixar também algumas perguntinhas de fixação para ajudar. Vamos fazendo tudo com calma, tá? E estarei à disposição de vocês no WhatsApp, na plataforma ou por e-mail, tá? Os trabalhos estou recebendo todos. Talvez via e-mail é a forma mais segura da gente conseguir, porque pelo menos se eu não receber, ficou salvo no e-mail de vocês, vocês conseguem me enviar pra gente não ter aquele problema, né? Que teve lá do link do Google. E
E aí a gente vai trabalhando assim. Quem tá atrasado, quem não assistiu as outras aulas, já vão se atualizando, porque uma aula vai desencadeando a outra, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.